falar isso lá no final. Aí chega um clube cretino, com ódio no coração, tira mole, cara. E ele tem que ir mesmo, se for pagar mais, logo, renova logo isso, pelo amor de Deus. Deixa eu te dar se fechar a SAF, parece que vai. 777 Partner. Não, vai. O nome do caboclo é Josh Wander. O nome de quem? É um do caboclo. O de Oclinho. Fecha logo e mete a faca. É agora. Fechou com a SAF. Aí, ó. É isso aí. O nome do caboclo é Josh Wander. Sabe quem é? Salve, família vascaína! Olha só, você encontra qualquer vascaíno na rua e pergunta o seguinte: quem é o melhor jogador do Vasco na temporada? Tenho certeza que a resposta vai ser Thiago Rodrigues. Então vamos trazer uma entrevista dele aqui no programa Os Donos da Bola do Rio de Janeiro. E ele fala em situações bem legais em relação ao nosso Vasco. Carol Pfeiffer apareceu e, segundo ela, tem novos projetos no Vascão. Bora pro vídeo? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Mas se você é novo aqui, meu nome é Thiago. Seja bem-vindos aí ao canal Vasco em Família, ao canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Se não for inscrito, já se inscreve aí, dá aquela moral. Deixa o like pra gente estar chegando, a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. É isso, Thiago Rodrigues é o melhor jogador do Vasco em atividade nesse ano de 2022. Vem pegando muito, agarrando muito e sem sombra de dúvida, se o Vasco hoje está na 5ª colocação, ele é um dos principais responsáveis. E vou te falar, tá até com sorte de bom goleiro, porque naquele lance, a única falha aí que a gente pode destacar do Thiago Rodrigues contra a Tombense, a bola passou ali, saiu o gol, o Vasco chamou, tava impedido. Então tá agarrando muito, ainda tá com sorte de goleiro. E é isso. Vamos destacar aqui a entrevista do Thiago Rodrigues no programa Os Donos da Bola. E olha o que ele falou. Nasceu para jogar do Vasco. Vamos acompanhar. Se liga só. Você tá vivendo o auge da sua carreira agora no Vascão da Gama? É bem, GV. Considero que sim, né? Estou num clube gigante. Eu até conversei ontem com o nosso vice-presidente e a gente bateu um papo ali muito formal ali, e bem íntimo, informal e íntimo também. Eu falei, cara, parece que eu tô aqui há 10 anos já, cara. Eu nasci para jogar no Vasco, realmente estou muito confortável. A torcida me abraçou de uma maneira incrível. Tenho feito bons jogos. Esse começo nosso aí, pela pressão que se tinha dentro do clube, até em cima da minha posição mesmo, você ter esse começo e ter essa confiança de todos, para mim é motivo de muita alegria. Espero manter esse nível aí e conseguir o nosso tão sonhado acesso. Agora vamos trazer o Thiago Rodrigues para falar de duas situações. Primeiro, porque ele é o Batman. O Batman da Corina agora, porque ele tá usando máscara, ele vai falar. E também foi perguntado aí qual é o tempo de contrato dele e se o Vasco, a diretoria, né, do Vasco, já procurou aí para renovar, porque o cara tá pegando muito. Se liga só. Então, a questão da máscara, ano passado nós jogamos um jogo contra o Ceará e num lance assim fatídico eu fui numa bola dividida e eu tenho esse ímpeto, é a minha característica de não fugir de bola. Eu fui para dividir uma bola com o Mendonça, se eu não me engano. E quando eu fui para defender... Speed Mendonça. E quando eu fui para defender, ele chutou, eu defendi a bola e ele, ao pular por cima, ele acabou acertando o joelho dele bem na minha testa, né? E aí teve algumas fraturas aqui na parte frontal, testa, o globo ocular aqui, nariz. E por conta disso, para não ter que fazer a cirurgia, que foi algumas regiões, né? Bem delicada, por observação médica, foi solicitado o uso da máscara, né? E aí tô usando ela até hoje, aí criou-se todo o personagem, essa empatia com a torcida. Já tá vendendo? Também. Tem um monte de criança ali querendo essa máscara. Pois é, o pessoal tem pedido, aí, meu irmão. o pessoal tem pedido, nós estamos aí preparando, aí em breve aí teremos novidades. E respondendo aí a tua segunda pergunta, por esse nosso bom começo, eu queria essa expectativa para o próximo ano, né? Ter o contrato até final do ano com o Vasco. E até agora... Pô, isso vai acabar mal, cara. Opção de mais um, Opção de mais um. O Vasco tá focado em me matar, cara. Sério, a opção é essa. Pô, não aguento, não. Temos contrato até final do ano, com uma opção, conseguindo acesso para mais um ano. E o meu pensamento total, integral, é no Vasco e esperamos aí permanecer por muitos anos aqui. Nada melhor do que o nosso goleirão também, o Thiago Rodrigues, para falar dessa situação, né? Como ele foi perguntado ali, ele sabe que boa parte desse elenco do Vasco não tem nada a ver com a situação do ano passado, de mais de 40 rodadas aí fora do G4, mas isso pode ser resolvido no domingo às 4 horas contra o líder do campeonato, o Bahia. O Vasco pode ganhar e finalmente entrar no G4. E o Thiago Rodrigues falou sobre esse jogo, se liga só. Sabemos da qualidade, da força do Bahia, uma equipe também de tradição, né? Um grande clube.
Mas, como eu te falei, quem joga no Vasco, ainda mais jogando dentro dos nossos domínios, tem que pensar sempre em vencer, e, independente da equipe, claro, tendo bastante respeito a eles, nós temos que realmente pensar em colocar o nosso futebol, as nossas convicções, e nossa mentalidade é essa. Já está preparando todo um esboço para ser apresentado hoje para a gente ali no nosso treinamento. Esperamos fazer um grande jogo e conseguir essa nossa vitória, selando aí esse nosso bom momento. Vamos seguir o nosso vídeo aqui falando de quem? Carol Paife apareceu novamente aí. Torcida vascaína esperava que ela pudesse ajudar aí no time profissional do Vasco e acabou ajudando o futebol feminino, que também é importante sim para a instituição. Mas ela falou aí nesse podcast que tem novos projetos aí com o Vasco da Gama. Vamos acompanhar? Mas alguém me falando do Vasco e tal, eu não fazia ideia do que estava acontecendo no Vasco. Aí ele pegou e repostou. Ele repostou, apareceu umas 10 mil pessoas em 1 hora no meu Instagram. E daí os vascaínos começaram a bombardear as minhas redes sociais falando: compra o Vasco, ajuda o Vasco, compra o Vasco, ajuda o Vasco. Eu falei: gente, calma, vamos por partes. Por favor, salva o Vasco. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu falei: vamos por partes. Primeiro, vamos deixar claro que eu sou palmeirense, eu não sei por que vocês não... Aí não, porque são torcida irmã e não sei o que, tá tudo certo. Eu falei: tá bom, menos mal. Aí eu peguei e liguei pro Casimiro, desesperado. Falei: Casimiro, o que tá acontecendo? Ele: não, é porque os vascaínos são realmente muito fanáticos pelo time, amam o time e estão tentando achar soluções pro time porque o time tá mal. Aí eu falei: tá bom, deixa eu entender. E até um PS, porque eu vou te interromper só pra falar esse PS que é importante. Não sei se você sabe que a Leila é vascaína também. Me contaram. E todo vascaíno, a Leila, presidente do Palmeiras, enfim, Crefisa, e todo vascaíno tem o sonho que em algum momento, depois do Palmeiras, a Leila salve o Vasco da Gama, afinal ela é vascaína. Então, tinha já essa relação Palmeiras-Vasco aí, tá? Vai tirar dois. Exato. Isso tudo eu aprendi com os vascaínos, porque eles me mandam tudo. Daí eles me mandaram as matérias, me contaram sobre a dívida, não sei o que, papapá. Liguei pro Casemiro, né? Ele me contou toda a situação. Eu falei assim: Casemiro, mas tem alguém que eu posso conversar lá no Vasco pra entender a situação financeira do Vasco? Porque, assim, antes de eu dizer não posso ajudar, vou ver como posso ajudar. E é o que eu faço. Aí, beleza. Daí eu liguei, na época, pro Vitor Roma, né? Que é o VP de marketing do Vasco. E daí o Vitor foi super, assim, né? Tipo, aberto comigo, etc. Me passou a real situação ali que tava o Vasco, etc. Eu falei: olha, Vitor, eu não sei se eu consigo ajudar, mas eu queria dar uma olhada, né? E se vocês quiserem, eu assino um termo de confidencialidade, que é muito normal no mercado financeiro, ou seja, um NDA, pra eu ter acesso às informações financeiras do Vasco pra eu entender se eu posso ajudar ou não. E daí, beleza. Daí eu conversei com ele, com o Luiz, né? Que é o CEO do Vasco. E eu falei nas minhas redes sociais: pessoal, amanhã eu vou me dedicar algumas horas a entender o Vasco. Foram 5 horas do meu dia, numa plena sexta-feira, pra entender o que tava acontecendo. Na outra semana eu ia dar uma palestra no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu aproveitei pra marcar uma reunião lá e visitar o Vasco. Cheguei lá, já tinha uma camiseta Carol Paife no Vasco. Já saí de lá com uma camiseta. A campanha já ficou on. Eles são ótimos de marketing, de conversar, de convencer pessoas, viu? E daí eu comecei a torcida engajadíssima. Muito, muito. E daí eu comecei a entender, mas assim, é um time muito grande. Então, ou seja, nada é tão rápido assim. Nesse meio do caminho, o Vasco, né, começou com o processo de SAF, começou a fazer negociações fora e etc. E eu fui entender aonde que eu poderia colaborar com o Vasco. No meio do caminho, o Vasco, o time principal, estava mais complicado de eu poder ajudar pelo tamanho da complexidade do negócio. E eu fiz também uma pesquisa de mercado. Fiz exatamente o que eu faço numa empresa. Aí eu mandei uma pesquisa de mercado, em 12 horas, 64 mil pessoas responderam a pesquisa. É a maior amostra que eu tenho de pesquisa. E eles, pra eu entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque eu queria entender duas coisas. Uma, como a gente resolve o problema da dívida, e outra, como a gente traz mais receita pro Vasco. Sem precisar mudar o tipo de consumo do vascaíno. Porque é o seguinte: se o vascaíno gosta do Vasco e tem, sei lá, a farmácia A e a farmácia B, e a farmácia B apoia o Vasco, pronto, ele vai gastar dinheiro na farmácia B e isso ajuda do Vasco. Então era entender o consumo do vascaíno. E daí essa pesquisa de mercado vai destrinchar em outros projetos que a gente tá fazendo lá dentro, que ainda não posso falar, mas no meio do caminho eu entendi também que tinha um time feminino. Que tava... E que não adiantava, e aí eu vou fazer a ponte aqui, não adiantava apenas investir, você teria que ter um propósito, não era só abrir a carteira, tá aqui meu dinheiro, toma. Exato, porque não ia adiantar. Você falou assim: beleza, quanto custa pra patrocinar uma camiseta a 3 milhões, 5 milhões? Gente, vamos lá, de uma dívida de 700 milhões, você coloca 3 milhões e some. Então, ou seja, não adianta você falar assim: ó, tem uma dívida de 100 mil reais, eu te dou 100 reais. Não te ajudei em nada. Então tem que ter uma lógica aquilo, pra ser bom pra todo mundo, porque senão eu não tô ajudando. Eu tô tentando, tô só fazendo firula, né? E não é o que eu queria fazer. Mesmo porque, assim, de novo, eu fui entender e eu fiquei, de fato, assim, incrivelmente abismada com a paixão do vascaíno. Isso me comoveu de verdade, porque eu acho que ninguém merece sofrer tanto assim, no sentido de, pô, querer ajudar e não ter braço pra ajudar. É isso que eu senti. E o time, assim, na verdade, não só o Vasco, né? Eu acho que todos os times, a maioria dos times brasileiros estão sofrendo pra caramba. E é muito triste, né, Carol? Porque, assim, você vê o mercado, e aí você como empreendedora, não como uma apaixonada frequentadora de estágio, mas você vê um mercado que tem um potencial imenso. E nem você fala, você tá perdendo talento. Por quê? Hoje em dia, inclusive com a Porque desvalorização... ninguém faz o que você fez. Sentou e olhou o balancete, olhou o que pode entrar, como que pode potencializar. E é isso, família vascaína. O que eu destaco dessa entrevista aí, né, que realmente ela fala que tem novos projetos aí no Vasco. A gente não sabe se é somente no futebol feminino ou vai conseguir ajudar também o profissional masculino, né, junto aí com o Josh, será?
Vamos acompanhar a cena desses próximos capítulos, mas me chama a atenção aí, né, como ela fala que teve todo o suporte da gestão do Vasco para entender os problemas e ela buscar ali algumas soluções, e fala também do sofrimento do torcedor, que não tem ali ninguém para ajudar, ninguém para dar um suporte, e ela se colocou aí à disposição. E quem acompanha esse cenário político, o dia a dia do Vasco há um tempo atrás, sabe que não foi bem por aí, né? E é o que eu falo, quando a gente fala aqui, por exemplo, do Levin esse ano, vem aqui uma galera xingar, pô, tu torce contra, você é contra a SAF, não é por aí. Eu quero falar aqui da situação que é a vaidade, né? Que há muito tempo destrói o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque eles abriram aí as portas para Carol Pfeiffer, e um cara que estava ali dentro, que foi realmente adversário deles político, mas não é pelo Vasco, não é para o Vasco, então vamos abrir mão dessas situações e realmente entender se o Levin tem um projeto, se ele pode ajudar, se ele tem os parceiros para esse determinado momento, e não foi dessa maneira, né? E ele tá aí sempre nas redes sociais colocando, botar a imagem para vocês aí, ó, sempre falando que tá seguindo estudando, né, esse curso da UEFA, sempre ali se especializando, e com certeza com a esperança de um dia poder ajudar o Vasco, e até mesmo nesse processo de SAF agora, como é importante ter pessoas capacitadas e com credibilidade que possam aí dar um suporte para esse processo. E realmente essa gestão não passa isso, pelo menos no meu ponto de vista, e tenho certeza que boa parte da torcida entende dessa forma também. Então é isso, família vascaína. Muito torcedor compra essa ideia, né? E eu também vejo assim. Olha a vaidade que é construída. Carol Pfeiffer teve portas abertas. Levin esse ano, nem pensar. Porque vaidade política. Se o Levin ajudasse, os caras iam estar destruídos no Vasco da Gama. Até mesmo essa possibilidade de SAF era extinta, porque o Levin mostraria que o Vasco tinha outras soluções. Você entende como é que é? Mas isso é o Vasco, e por isso que essa gestão de merda tá correndo contra o tempo aí para vender o futebol do Vasco. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.